Olá, a aula de hoje vai ser uma aula sobre conceitos, né? É para vocês entenderem um pouco esse processo dos termos, né, do envelhecimento. Vamos falar, como eu disse, de conceito e envelhecimento. Life course, né, e a capacidade funcional, ou seja, a linha da vida, a capacidade funcional é algo muito relevante, né, e muito usado, né, para que você entenda esse processo de envelhecimento. Aqui vocês têm uma linha da capacidade funcional e uma linha, né, da idade. E vocês vão perceber que se a gente estipular, né, que aqui é uma linha da disability, ou seja, dos problemas, né, da fragilidade. Então, essa linha para baixo é quando está ruim, né, e para cima é quando está tudo relativamente, não, ou está bem. E também nós temos uma linha, né, da máxima capacidade de desenvolvimento, né? Aquela pessoa jovem, faz ginástica, alimentação saudável, exercício todo dia, ou seja, ele não vai passar normalmente dessa linha, que aqui é o máximo dessa capacidade. Então, a vida, né, o ideal seria ficar dentro desse espaço entre o disability e o máximo, né, do personal level. Então, vamos lá. Normalmente, né, você nasce, chega até, né, um ponto próximo, né, do máximo, e com o passar dos anos você começa a perder, né, a sua capacidade, né, completa, né, em termos orgânicos, em termos de participação, em termos de força. Isso é normal em todas as pessoas. Mas a gente não quer, né, descer para esse ponto. Então, alguns teóricos disseram, será que quando jovem a gente não pode ultrapassar um pouco esse limite máximo para que a gente tenha uma certa reserva, né, e chegar até o final da vida, que eu sei que eu vou viver mais do que antigamente, sem ultrapassar essa linha da disability, né, da incapacidade. Isso é tudo teórico, gente, pensando, né, como os pesquisadores, né, como os estudiosos veem essa situação. Bem, a gente sabe, né, que ultrapassar essa linha é muito difícil. Então, uma proposta talvez mais coerente, né, seja, não, você vai, quando jovem, você chega ao máximo, e vamos diminuir o ângulo de perda dessa curva. Vamos tentar ficar, né, o máximo, mais tempo, né, até que a morte chegue, ainda dentro desse espaço, né, do máximo e do mínimo. Gente, isso é uma coisa teórica, né? Só para vocês entenderem como é que as coisas são pensadas, né? Como são projetadas. Mas vamos lá continuar, né, com essa imagem, né? Vamos pensar um pouco nas definições. E vocês já ouviram falar muito de senescência, né, que é um envelhecimento normal, é isso que nós queremos. Agora, tem a senilidade, né, que é o envelhecimento patológico. A gerontologia, né, é o estudo do envelhecer, né, que hoje em dia é uma área em crescimento devido ao crescimento da população idosa. E geriatria, né, é a especialidade médica, né, que cuida dos idosos. Até bem pouco tempo atrás, praticamente não existia geriatra. Hoje é uma especialização que cresce muito. Ainda está aquém da necessidade. Inclusive, né, tem alguns pediatras que estão fazendo curso de geriatria porque eles estão percebendo, né, já que a mulher tem poucos filhos e hoje em dia tem muitos pediatras, né, mudando, né, também a sua faixa etária. Ainda é pouco, é claro,
mas aqui no curso nosso na UERJ, o curso de especialização em geriatria e gerontologia, eu recebo médico falando assim, não, eu fui um pediatra e tal, mas agora estou fazendo clínica médica, mas eu quero ser geriatra porque é o grupo etário que mais cresce. Então, isso eu já ouvi de várias pessoas. Então, é uma tendência, inclusive, de mercado. Vamos falar um pouquinho de gerontologia. Uma definição para a gerontologia. É um campo interdisciplinar que visa ao estudo das mudanças típicas do processo de envelhecimento e seus determinantes biológicos, psicológicos e socioculturais. É um campo multiprofissional e multidisciplinar. E a geriatria? O que é? A definição para a geriatria é o estudo clínico da velhice, né? Compreende a prevenção e o manejo das doenças do envelhecimento. É uma especialidade da medicina, né? E envelhecimento? É um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal e não patológico, de deteriorização de um organismo maduro próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente e, portanto, aumente sua possibilidade de morte. Com o passar dos anos, né, o seu rosto, sua face, né, se modifica, né? Isso é fato que todos nós sabemos. O conceito de autonomia, isso é muito importante, porque como a população está envelhecendo, você ter autonomia com idades mais longas, né, mais longevas, é algo que é muito importante nós sabermos e conhecermos. Então, o conceito de autonomia diz respeito ao exercício do autogoverno. É ser responsável por si mesmo, ter a liberdade de tomar decisões e ter a sua privacidade respeitada. Esse conceito também inclui o exercício da liberdade individual, da privacidade de fazer escolhas livremente. Diz respeito, o conceito de autonomia, ao exercício do seu autogoverno e ser responsável por si mesmo, ter a liberdade de tomar decisões e ter a sua privacidade respeitada, né? Como, na verdade, eu tinha falado, né, no slide anterior. O conceito de independência é um conceito muito importante. É poder realizar nosso autocuidado, administrar o nosso dia a dia sem ajuda. Na verdade, você ser uma pessoa totalmente autônoma. E o conceito de fragilidade? A fragilidade é definida como uma vulnerabilidade que o indivíduo apresenta aos desafios do próprio ambiente. Essa condição é observada em pessoas que apresentam uma combinação de doenças ou limitações que reduzem sua capacidade de se adaptar a doenças ou situações de risco. A maior parte dos idosos é, na verdade, absolutamente capaz de decidir sobre seus interesses e organizar-se sem nenhuma necessidade de ajuda de quem quer que seja. De acordo com os mais modernos conceitos gerontológicos, esse idoso que mantém sua autodeterminação e prescinde de qualquer ajuda ou supervisão para realizar-se no cotidiano, deve ser considerado um indivíduo saudável, ainda que seja portador de uma ou mais de doenças crônicas. As características do envelhecer: doença, morte, solidão e perda da memória, né? A perda cognitiva é um fato, hoje em dia, muito mais observado devido, né, ao aumento do tempo de vida, né? Você está chegando a idades maiores, né?
onde você começa a ter a perda da memória, né? A perda da dificuldade na sua na sua cognitivo, né? Você tem perdas cognitivas. Tem umas figurinhas, né? Diminuição das capacidades físicas e sensoriais. Existem idosos que são saudáveis, independentes e capazes de gerir sua própria vida. Ainda assim, esses idosos têm maior suscetibilidade em adoecer em comparação com os adultos jovens, pelo fato de que o maior fator de risco é a idade. Obviamente, a gente sabe, assim, de uma forma absolutamente empírica, né, que um idoso, né, tem muito mais fragilidade, né, e possibilidade de mais doenças, né, do que as pessoas jovens. A nossa cultura, né, ela deifica a juventude. No mundo ocidental de hoje, a velhice é tida como uma doença incurável, como um declínio inevitável que está voltado ao fracasso, né? Nós temos uma cultura da estética, da beleza, da jovialidade, né? Apesar do grupo etário que mais crescer ser o idoso. A área do envelhecimento se torna uma prioridade para a sociedade, deixando de ser um tópico de interesse apenas para os especialistas em gerontologia. Cuidar adequadamente das múltiplas demandas do idoso é uma questão social, de interesse de todos, e problema a fazer parte das agendas contemporâneas desse novo século. Os objetivos. Adicionar vida aos anos. Isso é fundamental. Qualidade de vida. Outro tópico muito importante. Envelhecimento com saúde. É essa a busca que nós devemos ter, né, no dia a dia. Uma manutenção da autonomia. Você ser independente, né? Ter uma idade avançada, mas você poder gerir o seu dia a dia. Ser uma pessoa autônoma. E a manutenção da independência, né? Você é uma pessoa independente, não precisa ter, né, essa dificuldade de utilizar, né, ou precisar sempre de um apoio. Essa aula foi em relação aos conceitos da geriatria e gerontologia, que são muito importantes. Obrigado.